Que alegria, doutor César! Pois é, hoje estamos aqui no podcast da sabedoria. Temos um convidado poderosíssimo. Ele é meu amigo, um grande advogado, um grande ser humano. Vamos conversar hoje com o ex-presidente da OAB Araucária, doutor César Bestes Vieira, advogado, pai, mentor, professor, enfim, grande amigo. Que alegria ter você aqui, doutor César. Olha, a alegria é toda minha, né, cara? A gente tem nutre uma amizade, né? Uma irmandade aí. Faz quantos anos isso, né? Pelo menos uns 2 25 décadas. anos aí, né? Que bênção! E eu sou uma pessoa que, prezo muito por isso. Tenho um orgulho muito grande da tua amizade, pode ter certeza disso. Amém. Da tua caminhada, dessa tua vontade, né, dessa busca por Jesus Cristo que vem aí de um tempo, né, de forma mais contundente, de um tempo para cá. Isso realmente é algo assim que a gente tem que louvar, né, porque a gente sabe que quando faz uma escolha, e é uma escolha grande, e você é uma pessoa grande, na melhor essência da palavra, a gente acaba tendo que deixar muita coisa de lado. E esses propósitos da vida não são fáceis, né? Mas eu gosto muito do que o Paulo Vieira fala, né? A vida, ela é difícil quando você mira a conquista ou quando você também deixa a vida te levar. Então, escolha o teu propósito, porque aí você sabe que vai ter algo de grandioso na tua vida, né? Você sabe, a gente nem ia falar disso, entendeu? Mas eu vou falar do meu livro. A hora que você fala de propósito, eu escrevi um livro e ele terminou agora, e eu vou publicar ele agora em agosto. Ele chama Como Encontrar Seu Propósito. O livro, ele trata de ajudar pessoas a encontrar o seu propósito. Doutor César, eu vejo as pessoas perdidas dentro do caminho da vida delas. Elas não sabem onde elas querem ir. As pessoas, mas como que eu posso ter um propósito? Eu falei assim, sim, você pode escolher, por exemplo, ter uma família. É um propósito. Você pode escolher ser melhor pessoa, é um propósito. Você pode escolher ajudar o próximo, é um propósito. Pode ter um livro, é um propósito. Você pode ter vários propósitos, mas isso é um combustível que alimenta a chama que tem dentro de você. Porque nós precisamos ser alimentados. E a palavra, ela nos alimenta. Como você falou de Jesus, realmente, eu tenho me inspirado muito, né, no ensinamento dele. E uma das palavras que mais mexeu comigo foi João 14,6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E o que é o caminho? O caminho é Ele. É Jesus, é os ensinamentos dele, como ele fazia as coisas, né, como ele lidava. E a vida é isso, né? É propósito, é família, é amigos, é vida. E uma coisa muito poderosa, Sr. César, que eu aprendi é o hoje. Você sabia que não existe o amanhã? Daí você fala assim, para tudo. Cara, não existe amanhã. Porque olha só, pensa comigo. Se você não dormir hoje, vai ter amanhã? Não, né? Você tem que plantar hoje, no agora, para que o teu amanhã seja da forma que você está projetando, né? Da forma que você quer. Então, isso é fundamental. É o agir, né? Não adianta simplesmente você sonhar e não arregaçar as mangas. Bem isso mesmo. Temos que arregaçar as mangas. Então vamos falar do direito aqui, que é o que mantém a gente em pé, né? A advocacia, quando nós começamos. Me lembro de algumas oportunidades quando você estava saindo da faculdade e eu chegando em Araucária e a gente começando a jornada. Eu trabalhando no escritório com o Mário Sérgio, você com o teu pai, isso em 2001. Cara, foi ontem, César. A gente na esquina do fórum, conversando ali, batendo um papo, começando a nossa jornada e a nossa amizade. E ali foi muito bacana. Que só se fortaleceu e como eu te falei no início, né, tenho um orgulho muito grande disso. Mas eu me formei em julho de 99. Falo isso, já acusa a idade, mas também cabelo branco, essa coisa toda, já não tem como esconder
Eu nem vi cabelo branco aí. Você viu cabelo branco ali? Eu também não. E a falta de cabelo também, né? Talvez seja mais forte. Mas isso foi em julho de 99, mas os meus 5 anos de faculdade, né, eu já fiz estágio tanto com o meu pai, né, meu falecido pai, e também alternava ali com o Dr. José Tadeu Saliba, né, outra pessoa que eu era assim, muito próximo, que eu sabia que gostava muito de mim, eu gostava também muito dele, então as minhas escolas foram obviamente fortes, né, e eu cresci nesse ambiente. Então foram 5 anos de estágio, vendo o processo e carregando literalmente o processo para cima e para baixo. Porque hoje nós temos o processo eletrônico, mas para quem está começando hoje, antigamente era tudo físico, né? Então, você ia num determinado local, você saía com 5, 6 processos e voltava e caminhava com mais tantos. Essa era a nossa realidade, né? A partir de 2006, com a lei da questão do processo eletrônico, que só veio ser implementado posteriormente ali, que nós tivemos o processo eletrônico, que foi uma revolução dentro da advocacia. E muitos, eu lembro de grandes nomes da advocacia paranaense, pedindo inclusive para segurar o processo eletrônico, porque aquilo assustava. E hoje nós não conseguimos conceber o processo físico. Então essas transformações você tem que ir se adaptando. Aí me formei em 99, ali em 2001, 2002 eu já fiz uma primeira pós, depois eu fiz uma segunda pós-graduação e ali em 2012, 2013 fiz o meu, 2013, 2014 eu fiz o meu mestrado, e esse realmente exigiu e muito, assim, inclusive da minha apresentação, você estava lá me prestigiando, né? Então são situações que a gente nunca esquece, porque eu sei que se deslocar até a faculdade, ficar lá 3 horas, né, de sabatina lá no mestrado, não são amigos realmente que fazem isso. Foi poderoso o dia, foi muito bacana, que experiência boa. Eu e o Dr. André. Os dois estavam lá, 2 grandes amigos. André, né, também ex-presidente, um irmão querido aí, com quem eu pude literalmente conviver durante quase 10 anos, porque foi sócio nosso no escritório. Então essa foi a caminhada. E além disso, daí, durante 13 anos aproximadamente, dei aula, né, na faculdade aqui na Unifaciar, entre outras faculdades que acabavam nos convidando muitas vezes para dar aulas de graduação, de pós-graduação, e além do que as palestras, né, que até hoje, né, volta e meia eu convido aí para que a gente possa, né, tá passando uma mensagem. Nesse intervalo de tempo aí tivemos 2 livros aí publicados, o último foi fruto do mestrado, né, a dissertação que eu apresentei no mestrado foi o que nós publicamos em termos de livro. Então, resumidamente, essa é a minha caminhada. Qual que é o assunto do livro? Qual que a mensagem principal do livro? É interessante você ter me questionado sobre isso, porque nós somos do tempo que nós tínhamos as revistas, a Veja, Isto É, Época, que eram artigos assim muito extensos de cada matéria abordada ali. E teve uma matéria específica, isso, veja, na época eu estava ainda na faculdade, ali estava entrando na faculdade. Eu li essa matéria a respeito de profissionais que trabalhavam na Ambev e que estavam adoecendo. E aquilo me chamou muito a atenção, porque na própria matéria já se falava que eles ganhavam salários totalmente diferenciados. E aí na minha cabeça, né, na época de adolescente, jovem lá, mas como se eles ganham tão bem, por que estão adoecendo? Como se o dinheiro fosse a única variável, situação que pudesse trazer ali alegria, e você vê que não é, obviamente, né? Mas enfim, eu comecei a me aprofundar um pouco naquilo, e me chamou demais a atenção,
E quando eu entrei no mestrado, eu mencionei pro meu orientador que gostaria de falar sobre um assédio moral coletivo. E toquei no assunto dessa matéria na revista. Ele falou, mas então vamos falar de metas abusivas, que é um tema que está começando cada vez mais a ser recorrente, isso lá em 2012, 2013, e aí eu trabalhei em cima disso, cobrança de metas abusivas. Então cada vez que eu tenho oportunidade de falar sobre isso, eu falo, mas não, você é contra metas? Claro que não. Temos que ter metas. Se não tiver meta, você atira para qualquer lado. Agora, se você tem meta da produção de 10 ações por mês, você vai atrás dessas 10 metas. Agora, se você não tem meta, se tiver uma ou tiver 15, para você tanto faz. Então, essa cobrança de metas foi que eu trabalhei e explorei muito a questão do bancário, porque eu tive 2 irmãos bancários e sabia que a estrutura bancária levava ao adoecimento de muitos que ali trabalhavam. Trabalhei também com os operadores de telemarketing, que tem uma vida também que muitas vezes leva a adoecer. E também falei dos cortadores de cana, que são pessoas assim que trabalham, que ganham por produtividade, trabalhando num sol muito intenso, sem muitas vezes ter água nem nada, e acabam literalmente morrendo, né, quando do trabalho deles. Então, isso me chamou muita atenção, fui trabalhando nesse sentido, e o livro enfoca isso. Né? Então eu falo dos direitos fundamentais, falo dos direitos sociais, e entro daí nessa questão da cobrança das metas abusivas. E a pesquisa que você fez para o livro constatou que existe abusividade na cobrança de metas. Total. E agora nós temos aqui uma professora que é aposentada da Universidade Federal do Paraná, a professora Daci Rachid Coutinho, que é uma das mais aclamadas no Brasil. E ela fez um livro, inclusive, onde ela expõe a questão da sujeição das pessoas, dos trabalhadores, que elas já se colocam numa situação de ter que apresentar muito, de ter que cumprir essas metas abusivas. Então, hoje, segundo o estudo dela, não precisa nem mesmo do patrão estar fazendo a cobrança, porque a própria estrutura organizacional já leva as pessoas a querer essas metas cada vez mais. Né? Então é um trabalho interessante. Né? Lógico, eu trabalhei muito fôlego, foram ali 2 anos pesquisando, indo atrás de muitas e muitas obras, noites e noites sem dormir, para, obviamente, chegar ao final do mestrado e poder ter a minha dissertação aprovada, né? E daí a publicação do livro que daí consagrou. Bacana, você vê que isso aí foi um propósito que você teve. E como nós podemos ter propósito. E para honrar o propósito é muito difícil. Começa abrindo mão de várias coisas da sua vida. Então você, na tua mesa, você tem muitas escolhas. Se você escolher uma, você vai abrir mão de outra. E uma das coisas que eu vejo muito difícil hoje nas pessoas é o poder da decisão. Como que você deve decidir as coisas para a tua vida de acordo com as escolhas que estão na tua frente. Porque todos os dias você vai ter escolhas. Se você vai sair para trabalhar ou não, que roupa que você vai vestir, se você vai dar bom dia para sua esposa, vai ficar ou não vai dar, se você leva os filhos no colégio ou não, se você vai se alimentar ou não, vai dar prioridade a um trabalho ou não. Como nós temos que decidir das escolhas que nós temos todos os dias. E o propósito é isso, quando nós colocamos um propósito, a gente abre mão de outras coisas em prol desse propósito. Como você falou no começo, né? Eu iniciei essa minha caminhada com o Senhor e eu estou com um propósito de levar a palavra dele. Dentro desse propósito, ele me deu esse livro que fala de propósito para ajudar pessoas a terem propósito. Paralelo a isso, tem outros projetos em andamento que são propósitos também dentro desse propósito que a gente pode avançar. Você vê que interessante, que é uma coisa leva a outra. E dentro da nossa caminhada como advogado, a gente também tem propósito, né? De executar bem um trabalho. Dentro do meu escritório, a prioridade
é o cliente. Então, por exemplo, uma dica para advogados que se conhecem e vão litigar contra. Se ele entender que o cliente dele é importante naquele processo, ele não precisa ser inimigo do outro advogado ou brigar com ele. Ele tem que entender o seguinte: dentro da arena, ele vai fazer o melhor que ele puder para o cliente dele, e a hora que ele sair da arena, ele continua amigo e colega de profissão. A gente teve vários embates já, né? Você defendendo os interesses do seu cliente ou do meu, e a gente continua sendo amigo. Às vezes o cliente olha e fala, cara, não entendo. Meu, a gente defende interesses. O interesse é quem pagou, o contratou, o advogado. Nós tivemos uma situação, inclusive, que nós ficamos de lados opostos, fazendo uma audiência. Essa audiência deve ter demorado pelo menos umas 2 horas. E minha cliente saiu, falou como é que foi. Eu falei, olha, foi assim, assim, assado. Certamente o teu cliente também perguntou. Mas naquele dia, você estava sem carro. E na saída você falou, me dá uma carona. Você entrou no meu carro. Nem lembro disso. Eu lembro que nós fizemos uma audiência trabalhista pesada, assim, demorou umas 2 horas. Não sei se foi essa. Até, enfim, mas foi boa a audiência. E aí eu lembro da cliente questionando, isso que não foi nem comigo que questionou o escritório. Falou, mas pera lá, eles são amigos, saíram no mesmo carro lá os dois. É porque a gente tem que saber dividir. Né? Tem que saber, é claro. Houve, obviamente, embate, né? Você esteve defendendo os interesses do teu cliente e eu dos meus, do meu cliente. Mas, acima de tudo, nós somos amigos, nós somos irmãos. E no momento da audiência, obviamente, eu quero ganhar. Assim como você também quer. Eu também quero ganhar. Né? Todos nós. E a cliente não entendeu, falou, mas espera lá, mas como é que os dois saíram juntos? Uma vez um colega advogado chegou e falou, doutor Ricardo, vamos fazer um acordo assim, 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 assado. Eu olhei para ele e falei assim, não, minha cliente não quer acordo, minha cliente quer ganhar um processo. Ele olhou assustado, ele falou, eu falei, Eu falei assim, veja bem, a gente continua sendo amigo, só que nesse caso aqui, eu quero ganhar um processo da minha cliente, porque eu vou ter a sucumbência desse processo, e a sucumbência é boa. Então ela vai ajudar o meu escritório nos honorários, né? Daí ele deu risada e tal, e ele não tinha se ligado, entendeu? Ele falou isso pra mim, eu falei assim, cara, não posso, né? Aqui não dá, né? Mas a gente tem que saber dividir, né? Tem que... Mas você sabe, eu tenho visto poucos colegas que têm esse discernimento. Porque na palavra de Deus lá em Provérbios, ele diz sobre isso, sabe? Existe 3 pessoas assim na sociedade. Existe o insensato, que é o tolo, existe o preguiçoso e existe a sabedoria. Então, dependendo de onde você entrar nesse cenário, você é taxado. Agora, o sábio que busca sabedoria, conhecimento, busca instrução, ele aplica na vida dele, ele tem o discernimento de entender. Agora o tolo, o ignorante, o insensato, que não busca nada disso e acha que ele é o melhor, o maior, porque o orgulho e a soberba dominam a vida dele, a queda dele é tranquila. Só que nesse momento, ele é um perigo. Palavra de Provérbios em 17, no capítulo 17, versículo 12, ele diz sobre o perigo que nós corremos andando com pessoas insensatas. Ele diz assim, se você estiver numa floresta e você encontrar uma ursa que perdeu os seus 2 filhotes e ela está desesperada, o insensato é mais perigoso que ela. Imagine a gravidade da sabedoria de Salomão para ele colocar aquilo ali, né? E às vezes a gente corre risco da lado de pessoas insensatas, né? Que coloca a gente em cenários que a gente não gostaria de estar. Um dos nossos professores, que eu sei que você segue também, que é o Thiago Brunet. Claro. E ele fala muito, né, sobre isso. Se você quer ser grande, você não pode andar com pessoas que não têm a mesma mentalidade. Se você quer ser águia, e aí entrando já numa figura arquetípica, né? Você tem que andar com águias. Você não pode andar com pessoas outras que não tenham esse perfil. Então isso é muito importante, porque o meio onde você está também vai moldar muito a tua realidade. Então, e para você mudar isso, você tem que às vezes quebrar
esse paradigma, sair da caixa ali. E não é fácil, né? Abrir mão de muitas coisas, né? De algumas coisas que já estão estabilizadas na sua vida. Sem dúvida. Né? Sair da zona de conforto, isso não é fácil para ninguém, né? E aí entra muito essa questão, né, do teu livro aí, de falar do propósito. Porque quando você consegue realmente chegar nesse propósito, aí as portas se abrem. Abre. É poderoso. É lógico que vão se fechar outras, né? É óbvio que muitas outras vão se fechar. E você tem que estar preparado para isso, né? Você disse de arquétipo. Vamos entrar nessa porta. Eu tenho acompanhado algumas pessoas que falam dos arquétipos. E muitos colegas de profissão, e até quem nos ouve aqui no podcast, eu acho que tem uma curiosidade sobre isso. O que você poderia trazer para nós sobre os arquétipos? Daí eu acabo complementando e perguntando algumas coisas. Claro. Eu sigo até alguns professores, né, doutrinadores, gurus aí, que falam muito do assunto, porque é um assunto que me chama muita atenção. Você pega, se você for viajar um pouco no tempo, você pega o próprio Jung, que falava do inconsciente coletivo. E as pessoas falam muitas vezes, mas o que uma figura de uma águia, por exemplo, pode fazer na tua vida? É uma figura normal, né? Por que a figura de se você colocar a figura de uma espécie de um demônio aqui, que diferença vai fazer? Se colocar a figura seja de um santo, que diferença isso vai te fazer, de Nossa Senhora, de Jesus Cristo? Mas o que acontece? A essência da pessoa, ela está ligada a questões que te levam ao gene de tudo, que está ligado à questão arquetípica. Então, porque a questão arquetípica, ela é a perfeição daquilo que você está buscando fazer, daquilo que você quer. Então, por que nós temos a balança na advocacia? Né? Isso remete, não precisa dizer para ninguém. Se você vê uma balança lá, opa, isso aqui é do direito. Então, se eu coloco essa figura na minha sala, eu vou estar intimamente ligado aqui, vendo aquela figura, e meu inconsciente está me ligando a essa situação do direito. Muitos falam, né, a águia é a figura arquetípica mais forte, e é realmente. A história da águia é incrível, né? A visão que ela tem, a garra que ela tem, literalmente a garra de segurar a presa. Então, a águia tem uma visão como nenhum outro animal tem. Mas que diferença faz você colocar uma águia próximo de você? Porque o teu inconsciente vai dizer que você é forte porque existe aquela... Então não é que a águia em si, ali, a figura, ela vai te transformar. Porque você tem que entrar numa sintonia daquilo que realmente você quer. Mas é muito importante. E, inclusive, eu cheguei a fazer 2 cursos que falam sobre arquétipos. Então, a figura da águia, por exemplo, você não pode deixar ela em qualquer local. Se você quer ter... acabou de aparecer aqui a coruja. A coruja, ela remete à questão da sabedoria. Então, você ter que é um dos símbolos, inclusive, da advocacia, né? Porque você caminha com a sabedoria. Você tem que ter a sabedoria para poder passar isso para o teu cliente. Então, essas situações que remete ao inconsciente, as pessoas muitas vezes acabam até banalizando, né? Falando, mas que diferença isso faz? Mas faz diferença. E como eu falei, se você puxar lá, desde Jung, né, que ele já falava do inconsciente coletivo, essa questão, então isso está enraizado em todas as pessoas. Se você coloca, que a gente está falando muito da águia, mas não necessariamente, né? A figura do cavalo, ela é muito forte. Então, se você colocar isso na tua sala lá, aquilo vai te passar uma energia de força. E agora, é claro, se você coloca também uma figura de um pato, né? O pato, o próprio nome está dizendo, né? É assim que você vai, muitas vezes, se colocar na vida. Então, essas situações são muito interessantes.
Hoje em dia, eu vejo muito, escuto muito, né, de uns anos para cá, o professor Hélio Couto, que é o mestre de muitos nessa área. Eu escuto muito a Shirley Lotto, que fala muito sobre arquétipos. Então é um tema assim muito interessante, sabe? Muito interessante mesmo. Eu vi uma matéria outro dia falando sobre a águia. Eu falei, cara, que poderosa essa matéria, né? Daí ela falou assim, você sabe qual que é o único animal que incomoda a águia? É o corvo. Mas como que o corvo, tão pequenininho, incomoda a águia? Porque ele vai em cima dela, das asas dela, e começa a bicar a cabeça dela. E ela não tem como fazer nada, porque ele tá voando em cima e bicando a cabeça dela, né? E o que ela faz? A inteligência dela é poderosa. Ela sobe, sobe. Porque ela consegue nas alturas e controlar toda a situação da respiração. E o corvo não. Chega a determinado ponto, não tem oxigênio suficiente para ele desmaia e cai. Ela dá o fim dele, né? Mas você vê que interessante. Daí agora você pega o arquétipo da águia e coloca na tua vida. Às vezes a gente, na nossa vida, tem alguns corvos, né? E pra gente sair de perto dos corvos, a gente tem que subir, né? Enquanto mais a gente sobe o nosso nível, mais longe do corvo a gente vai ficando, porque ele vai morrendo, né? Ele não vai aguentando, porque ele não aguenta subir o nível com você. Sim. Cara, a hora que eu vi isso aí, eu falei assim, meu Deus, é poderoso. Não, e aí te remete, obviamente, à questão de frequência, né? Que o Hélio Couto também fala muito, né? Você elevar a tua frequência. Por que muitas vezes se fala assim, não, essa música ela não é boa? E aqui, né, algumas músicas que sensualizam, que se pega funk. A vibração dela, né? Porque a vibração é baixa. Né? Então isso acaba. E quando a tua frequência é baixa, você vai esperar que realmente... Não só isso, né? A letra da música também, né? Vai colocando você lá embaixo, né? Tem umas letras aí que dá medo. As pessoas e vai no rolo e não sabe porque a vida dela tá boa daquele jeito, né? Que tá uma M, né? E ela vai naquela música porque aquela música é bacana, é o momento, só que aquilo começa a entrar dentro da energia da vida dela e começa a quebrar tudo quanto é coisa que ela tinha construído. Não, e é um assunto assim muito, muito interessante, né? A hora que você falou do cavalo, o cavalo pra mim é um arquétipo bem poderoso, sabe? Porque o cavalo, ele mostra o cavalo da nossa vida. Porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E o cavalo é o nosso corpo. Quanto mais você cuidar do teu cavalo que carrega você onde você vai, mais firme você vai estar. Então você consegue entender também como você tem que cuidar bem, né, do teu corpo para você poder ter uma vida melhor. Remete também a força, né? A garra, né? Então o cavalo tem essa característica. Então você ter isso na tua sala, por exemplo, faz total diferença. E um dos cursos que, como eu te falei, eu fiz, mostram até onde você colocar essas figuras. Porque você não pode colocar a figura da águia, por exemplo, em qualquer ambiente. No teu quarto, ou mesmo no teu escritório, se colocar na sala de reunião lá para que todos vejam. Né? Isso é uma coisa reservada tua. Por outro lado, o cavalo você já pode. Quando você quer ver a questão de alegria, né? Você olha para um golfinho, por exemplo. O golfinho não é alegre, né? Ele vem, ele pula, ele brinca. Então, ter isso, por exemplo, na tua casa, lá, próximo, né, das tuas crianças, isso é bom. E a gente fala nisso, e eu mesmo, né? Não culpo ninguém de achar que isso é uma besteira, porque durante muito tempo eu também achei. Mas quando você começa a estudar e ver que, como eu falei, não a figura aqui da coruja em si, mas o que remete essa imagem, né? A essência dela vai te remeter a uma perfeição, que é a questão da sabedoria. Então, por isso que é importante ter essas figuras. Você falou do Hélio Couto, né? Eu leio sobre ele, não muito, mas sempre eu estou em contato com alguma coisa que ele fala. Chega algum artigo, alguma coisa, e esses dias ele estava falando sobre o poder da gratidão. E é bem poderosa essa energia da gratidão, sabe? Dentro do livro, uma das perguntas que tem lá para você responder no devocional é: pelo que você é grato no dia de hoje? Inclusive, ele fala muito de gratidão e eu descobri uma autora, a Márcia Luz.
ela fez um trabalho de doutorado que ela apresentou nos Estados Unidos. E ela demonstrou cientificamente que a gratidão eleva a pessoa. Então, como é importante. Aí eu fui atrás do livro dela, que é só sobre gratidão. Então, são 33 dias, que cada dia você vai aumentando os teus agradecimentos. E parece fácil, né? Mas no primeiro dia lá você agradece pelos teus pais, pelos teus filhos. Aí chega no segundo dia, então pera lá, eu vou agradecer. Eu nem conhecia ela. E o meu livro é 31 dias falando da gratidão, agradecendo também. Cara, sintonia poderosa, hein? Vou buscar o livro dela depois. Porque o meu já tá pronto, mas acho que pro próximo eu vou ver o que ela tem para trazer. Como é que eu cheguei ao livro dela? Porque eu vejo muito pelo YouTube, né, todos esses professores que falam de questões positivas, né, seja Paulo Vieira, seja o Thiago Brunet, e numa dessas entrevistas ali, estava a Márcia Luz. E aí eu anotei o nome dela para comprar o livro, e olha como é que são as coisas, né? Eu estava saindo do escritório e fui procurar, porque você sabe que eu sempre estou com um livro na mão. E fui pegar o meu livro para ir para casa, não estava encontrando. A hora que eu levantei um outro livro, embaixo estava o livro da Márcia Luz, que eu nem sabia que eu tinha lá no escritório. Rapaz, que bênção. Aquilo me arrepiou, né? Na hora. Eu tinha acabado de ver, tinha marcado, não era o livro específico que ela tinha. Sim, mas você já tinha ela na sua biblioteca. Que era sobre questões de palestra. Que ela havia comprado um livro falando de palestra, e ela tem um livro nesse sentido. Então, você vê que, né, acaba abrindo aí um portal aí, né, de energia, porque é uma coisa incrível, né? Eu não lembrava que tinha comprado esse livro, e acabei encontrando e falei, meu Deus do céu, vou ter que comprar. E daí lia esse livro, né, e durante 33 dias, então você tem que ir aumentando as tuas gratidões, e não é fácil. O meu vai te proporcionar 93 gratidões. São 31 dias, né? Vezes 3. Você tem que anotar 3 gratidões por dia. Por dia. Mas é interessante porque a gratidão ela vai além. Às vezes a gente não tem a percepção, sabe, do que é isso. Por exemplo, quando a gente é grato, a gente sempre agradece o que já tem. Só que se a gente entender o jogo, a gente vai agradecer aquilo que a gente não tem ainda, só que está dentro do propósito da nossa vida que nós estamos buscando. E quando você sente a energia daquilo que você não tem ainda, mas você já é grato por sentir que você tem aquilo já é uma realidade. Essa é a chave, né? Essa é a chave. E o que o teu cérebro faz? Ele começa a trabalhar a teu favor. Agradecendo aquilo que você já tem, ele começa a criar toda uma sinapse e uma cadeia neural nova sobre aquilo que as pessoas não têm ideia sobre o que é. Eu estou lendo um livro agora, que você falou aí sobre sinapse, que é do Dr. Joe Dispenza. Eu conheço o Joe, é poderoso ele. E ele fala de tudo isso cientificamente, né? Sim, ele é médico, né? Ele não é, porque ele fez experiência com ele mesmo. Com ele, quando ele foi acidentado de bicicleta. De bicicleta, e aí, né, os médicos queriam fazer uma cirurgia muito delicada, ele disse, não vou fazer, e por força do pensamento ele falou, se eu prego tudo isso para muitas pessoas, eu tenho que fazer acontecer comigo. E aí ele acabou sendo curado por essa força, né, de acreditar que poderia. Não, se eu conto isso, as pessoas não acreditam. Ele tinha 4L da coluna fraturada, que os médicos falaram que ele não ia andar. E ele ficou 2 meses de costas, assim, deitado. E mentalmente ele reconstruiu a coluna dele. Um negócio, assim, fora de série. Não, hoje as pessoas respeitam, porque os médicos tal, mas os caras aceitam. Por quê? Porque tem livro, porque ele provou, porque ele tem um histórico. Eu acho que internacionalmente é o mais... É o único do mundo. Né? Igual ele não tem ninguém. Não tem. E esse livro que eu tô lendo é como aumentar a capacidade do seu cérebro. E eu achei que ele ia entrar toda uma vertente ali espiritual, não. Toda científica. Você falou de sinapse, né? Sim. E aí ele entra nesse assunto. Então, quando você vai de forma repetidas falando sobre aquilo,
né? Isso vai criando essa questão de sinapse para que você realmente alcance aquilo que você quer. Olha a coisa simples, eu vou te falar, e qualquer advogado ou advogada que estiver assistindo, ou colegas nossos também pode perceber. Olha só, na tua profissão, se eu perguntar alguma coisa sobre o direito do trabalho, fazer uma defesa ou entrar com uma ação, de acordo com a legislação do Brasil, que você estuda e que você pratica todos os dias, você não tem nenhuma dificuldade em me dar o feedback, correto? Certo. Tá. Olha só, é para tudo isso. Por quê? Porque você está numa constante há 25 anos fazendo isso. E você não parou. Ah, mas o meu campo não interessa. Você não parou. Agora pegue um outro assunto que você gosta e começa a partir de hoje. E não para mais. Porque eu aprendi que só tem hoje. Amanhã, a hora que eu acordar, a misericórdia do Senhor vai se renovar na minha vida, porque ela se renova todas as manhãs da minha vida e a graça dele me basta. E ele liga o espírito dele ao meu espírito e eu levanto com um propósito. E todos os dias da minha vida é isso. Todos os dias quando eu acordo pela manhã, a graça dele entra na minha vida, porque a misericórdia dele chegou na minha vida. E se eu entendi que isso é todo dia e só existe hoje, eu só tenho que fazer hoje. Então, se você fizer só hoje isso, tá bom. Amanhã, beleza, eu faço hoje de novo, porque amanhã vai ser o hoje de amanhã. Exato. É muito maluco quando você começa a entender todo esse cenário que você vive, e é tão simples. Mas ninguém te ensina, de César. As pessoas deixam passar e as pessoas deixam que o mundo engole elas. Olha que coisa, você concorda que nós somos um ser espiritual? Sim. Então então nós temos luz. Nós podemos levar a nossa luz para o nosso próximo. Só que o mundo, ele coloca escamas na gente. Muitas escamas. E coloca um monte de crença que a gente não pode, entendeu? Olha que coisa poderosa. O mundo, ele coloca a crença na nossa cabeça que tudo vai dar errado. Você já começa a fazer alguma coisa e já vai dar errado. Você conversa com um monte de pessoas que falam isso. São raras as pessoas que você conversa e ela fala, vai dar certo. Por quê? Porque a construção neural das sinapses das pessoas, do inconsciente coletivo, foi que vai dar errado. Por quê? Porque elas aceitaram. Agora, quem não aceitou e foi atrás e deu certo, por que deu certo? Porque quando deu errado, ela pegou aquela experiência e ela fez outra coisa de novo. É que nem o Edson, né? Perguntaram pra ele quando ele fez a lâmpada, quantas vezes ele falou assim, cara, eu nunca errei. Eu só aprendi todo dia até a hora que deu certo. Que não era pra fazer daquela forma. Claro! E a nossa vida é igual pra tudo. A gente só tem que entender que não precisamos fazer daquela forma. Podemos mudar hoje. Michael Jordan, né? O maior jogador de todos os tempos de basquete. Ele foi reprovado se fosse o ensino fundamental nosso aqui, para o time do colégio. Ele teve que se reinventar e se tornar o maior. E ele fala, para eu acertar, ser campeão, né, ser vencedor do número X de cestas, que ele bateu todos os recordes, eu tive que errar tantas para poder chegar nessas certas aí. Então, a construção, ela é contínua. Veja bem, se eu estou vivo hoje, então eu tenho que fazer hoje. É contínua por quê? Porque você está vivo. E a vida é isso, né? Ela te dá essa oportunidade todos os dias de você ser uma pessoa melhor, de você buscar aquilo que você quer. Amanhã eu vou buscar de novo. Depois de amanhã eu vou buscar de novo. Porque todo dia você pode buscar. Ela encerra para quem já se foi, né? Ah, mas morreu. Não, ele está dormindo. Mas como assim, Ricardo? Tá dormindo. Ele não morreu, tá dormindo. Porque no livro de Apocalipse, ele fala que as pessoas não morrem, as pessoas estão dormindo. Porque quando o Senhor voltar, ele vai acordar. Então é diferente quando você começa a entender esse cenário. Porque todo dia, quando você dorme, é um gostinho da morte que chega na tua vida. Só que o Senhor, ele é tão poderoso que não dói. Só que como eu sei que é a morte? Porque ele tirou a tua consciência naquela hora que você dormiu. Porque se você tiver consciência, você não dorme. Então, quando ele tirou a tua consciência e você dormiu, se você só vai acordar amanhã de manhã, se a misericórdia dele reinar na tua vida. Senão você não acorda. E a nossa alma, a nossa energia, ela vai estar sempre, né? Sempre viva, né? Sempre, independentemente de estar nesse nosso corpo ou não, né? E a gente leva isso pro próximo, né? Quando a gente leva uma palavra amiga, quando a gente dá um sorriso, quando a gente dá uma dica, quando a gente faz alguma coisa, as pessoas acabam se conectando com isso, né? Sem dúvida.
né? Isso é importantíssimo. Me diz uma coisa, você conhece o Estúdio Globo aqui, né? De Araucária, né? Sim, pessoal muito querido, apresenta um espaço aí muito bacana, né? Para quem quiser e puder, né, fazer suas gravações, aqui é o local. Olha, poderoso, hein, César? Me fala uma coisa, nós temos aqui o nosso staff aqui do lado poderoso, entendeu? E eles vão fazer uma propaganda agora do Estúdio Globo. Me diz aí, o que o cliente de Araucária que vir no Estúdio Globo aqui na frente do Cavalo Baio pode ter de produtos que vai agraciar os olhos? Então, aqui no Estúdio Globo a gente faz fotoprodutos, né? Então, caneca personalizada, chaveiro, revela foto, aquela foto tá parada na gaveta, no celular, tá com medo de perder, só vir pra cá. Além da sala do podcast para alugar e a gente faz evento também, foto, vídeo de evento. Que bacana. Então, se eu quiser contratar para o aniversário da minha filha, eu posso vir aqui. Você Conversar com a gente. tem todo... Tem, a gente faz álbum, faz lembrancinha, faz slideshow, tudo para deixar o evento perfeito. Vocês vão no local? Vamos no local também. E o pessoal profissional liberal que quer fazer uma palestra, se precisar que seja gravada essa palestra, vocês têm equipamentos, vocês têm pessoal que vai também e faz essa gravação? Sim, a gente tem equipamento, tudo, até a gente tem um espaço, se esse for o caso, né? Ou senão a gente vai pro espaço deles, né? Tem equipamento que pode suportar isso. Pois é, o cara tá poderoso, Sr. César, imagine só, hein? Olha só a capacidade técnica que nós temos aqui. Não é a primeira vez que eu estou aqui, né? E posso garantir que o espaço é diferenciado. A rapaziada aqui é diferenciada, faz um trabalho muito bom e fica a indicação, hein? Que bom. Me diz uma coisa, os colegas advogados que estão começando a carreira, estão iniciando a advocacia, o que você, como professor universitário, como ex-presidente da OAB, como advogado, o que você poderia dar de conselho, dica, que poderia ajudar a vida dele? É muito interessante tocar nesse assunto, que eu me recordo de uma palestra que eu dei ali para o pessoal que estava realmente se formando em Direito, e o tema era Me Formei e Agora? Então, o que eu digo sempre, eu tenho um livro que é a Estratégia do Oceano Azul. E o que fala esse livro? Você tem um lago aqui vermelho, né, um oceano vermelho, é enorme, é muito grande. Só que o número de pessoas que existem nesse lago é muito grande, muito maior até. E as pessoas estão se matando, elas estão, agindo de uma forma para poder sobreviver, né, com uma constância muito forte. Só que aqui do lado tem um oceano azul pequeno, ele é muito pequeno. Mas você olha, tem 3 peixinhos só nadando, eles nadam tranquilamente. E o que ele quer dizer com isso? De você fazer alguma coisa diferente. E nesse livro ele cita, por exemplo, o exemplo do Cirque du Soleil. O Cirque du Soleil, ele nasceu porque o teatro era elitizado, o circo estava em decadência, então a ideia foi o quê? Unir isso e fazer o Cirque du Soleil, que hoje é uma potência mundial, né? Mas nasceu de uma ideia diferenciada. E entre tantos outros exemplos que ele coloca no livro. E quando eu falei isso para os alunos, fazer algo diferente, não quer dizer que necessariamente você vá partir para uma área do direito, né, o direito aeroespacial, algo que foge do controle da gente, e você não vai ter espaço. Mas se você vai agir na área de família, procure ver quem é que está vencendo nessa área. Module essa pessoa, esse advogado. Não, ele está fazendo sucesso porque, além do conhecimento, obviamente tem que estudar muito, mas ele está aparecendo na mídia, ele está respondendo de uma forma que as pessoas realmente conseguem entender, porque nós temos esse cacuete de querer falar o juridiquês que muitas vezes o cliente não entende. E às vezes você falar de uma forma mais simples, você consegue alcançar um número maior de pessoas.
Então, o que eu falei para os alunos na época, e aqui reforço essa questão, né, para quem está se formando, é fazer com amor e fazer diferenciado. Ou todo dia chegar ali no escritório e peticionar, esse todo mundo faz. Isso meu pai sempre me falava. Você tem que fazer alguma coisa diferente. E você tem que dar um plus. Além de fazer o que você já está fazendo, tem que ter esse plus aí para você realmente conseguir vencer. É essa dica que eu concordo com você. Esses dias eu comecei a ministrar alguns cursos e palestras. E eu estou dando palestra e treinamento para vendedores. Agora, essa semana que vai entrar, eu vou fazer um treinamento com corretores de imóveis que vendem imóveis. Lá numa imobiliária de Curitiba Grande, vai ser mais ou menos 30 corretores, que eu vou dar um treinamento sobre posicionamento, sobre a abordagem e como você pode se posicionar nesse cenário. E ao mês passado eu fiz também um treinamento lá numa empresa de consórcios também, com o pessoal da Demicon, foi muito bacana, sabe? Foi sensacional. E ficamos uma manhã batendo papo e falando de como a gente pode criar esse diferencial que você está falando aí. Porque se você for igual e mais um, você está dentro do oceano vermelho. Agora, se você for o diferencial, você vai nadar no oceano azul e beber água limpa. E como que nós podemos ter o diferencial? Aí que entra, doutor César, a palavra. Porque quando você sabe a tua verdadeira identidade, você sabe quem você é, para que você veio e você consegue se posicionar. A maioria das pessoas estão perdidas sem um propósito, não sabe quem são. E quando você consegue mostrar isso para elas, porque está dentro delas, tá? Não tem nada fora delas. Eu vou te dar um exemplo bem poderoso aqui agora. Imagine um momento da tua vida que você passou uma dor muito grande. Qualquer. Esse momento, essa experiência que você teve, ela te trouxe uma habilidade que você não sabia que você tinha. Ela te trouxe uma resiliência. Superação. Porque estava escondido dentro de você. E você não sabia que você tinha ela. E você pega ela como um produto, encaixa nos outros produtos que você tem e começa a melhorar a tua vida. Porque você começa a entender melhor as coisas do teu negócio. E quando você entende o teu negócio, a gente fala que é quando nós conhecemos nós. Porque você só consegue melhorar onde você está se você melhorar você primeiro. Enfim, o treinamento fala sobre isso, foi muito legal que eu bati um papo pessoal, vou falar agora. E eu estou preparando agora um treinamento para advogados, porque eu vejo alguns colegas assim, e eu conversei outro dia com 2, 3, falou, cara, você tinha que falar Escher pra nós aí. Eu falei, calma, vou falar. Daí esse dia eu fiquei pensando, falando com você, que agora eu falei, cara, eu tenho que começar logo e ajudar os colegas, porque numa dessa eu consigo mostrar como eles se portam perante o cliente, como que ele pode mostrar que ele tem capacidade técnica para entregar o melhor que o cliente quer. Como que ele pode valorizar o trabalho dele, como que ele pode ter um produto envelopado no escritório dele e o cliente chega lá, o cliente saber que aquele escritório tem aquele produto, que nem na loja, que nem no restaurante. Você vai na família Faranelli, você vai no Badida, você vai em outro restaurante no McDonald's, você sabe o que você vai comer. Porque aquilo é uma referência. Agora, se ele vai no teu escritório, ele sabe que você tem aquele produto que vai atender ele. Enfim. Comentou a respeito da Demicon. A Demicon é um exemplo vivo disso, né? Hoje, a maior empresa, né, voltada ao ramo de consórcio, batendo recordes em cima de recordes. Sim. É algo assim, eu tive a oportunidade de participar de um summit deles, e os números, assim, assustam. É algo impressionante o que eles fizeram, né, de uma empresa que nasceu de uma filha, de um pai, que uniram forças, iniciaram do zero, primeiro com a Demilar, né? Depois pelo crescimento exponencial que estavam tendo, chegou o pessoal de São Paulo com a empresa do Roberto Justo, fez crescer ainda mais e hoje não concorrem mais com outras empresas de consórcio, né? Eles concorrem com um banco, né? O valor que eles... Sim, são os maiores do Brasil, né? É impressionante, assim, né? Então, é o fazer o diferente, né? E não querer, hoje em dia, né?
abrir um escritório sozinho. Isso eu sempre digo para as pessoas, se puderem, tá iniciando, ter alguém com um pouquinho mais de experiência próximo, porque é fundamental. E o dia a dia, não tem faculdade nenhuma no mundo que ensine, né? É só o dia a dia que vai ensinar, né? Concordo com você, o dia a dia é poderoso. E... Rapaz, que coisa bacana, né? A gente bateu um papo aqui, a gente acaba lembrando muitas coisas boas, né? E eu fiquei lembrando da época que você era presidente da OAB e eu era o vice-presidente seu. Eleição boa, nossa eleição, né? Isso já vai, porque de 2007 a 2009 eu fui vice, então o presidente era o Mário Suzuki, e daí de 2010 a 2012 eu estava na presidência, você estava na vice, depois você assumiu a presidência, o André subiu como vice, né? E essa é a caminhada aí da... Mas você vê que interessante, né? Quando você concorreu com o Mário em 2008 para assumir em 2009, 2007, isso aí, em 2007, 8, 9, 10, 11, 12, em 2006. Em 2006 teve a eleição, você era o vice do Mário, eu trabalhava no escritório do Mário Sérgio, o Mário Sérgio era o concorrente na época, né? E vocês bateram chapa. E eu falei assim, César, eu não tenho como, a gente é amigo, mas nesse momento eu vou ficar com o meu sócio. Mais do que sim, normal, né? E eu não podia concorrer também, porque para eu concorrer eu teria que ter 5 anos e ia faltar 20 dias para eu ter os 5 anos para eu poder, né? Porque eu peguei a OAB depois, eu me formei em 98. E... foi o bate-chapa, acho que 1 voto de diferença, se eu não me engano. De 37 a 35. Foi poderoso. E daí, olha só, cara, 70 advogados. E depois foi, né, também, depois eu tive bate-chapa na minha também. E foi interessante. Até hoje, né, tem os bate-chapa, né. Agora nós tivemos uma eleição ano passado, onde o Rony, né, e o... Fabiano. Não, o Dr. Rony não. O Dr. Rony empatou a eleição, né? Junto... 155 votos de cada um, né? Uh-huh. Pela primeira vez houve empate, né? E aí desempatou porque o Paulo Norte tem a OAB mais antiga. Uh-huh. Então foram as 2 eleições aí mais apertadas, né? Essa que você mencionou que eu concorria na vice-presidência com o Mário e essa agora que empatou e teve o desempate aí justamente pela OAB mais antiga. Que legal, né? Mas você vê que interessante, né? Como que é importante a oxigenação. Tô vendo a ordem pujante com um trabalho bacana, as comissões forte, né? Atuante, né? Eu vi até que mudou a questão administrativa ali, agora a ordem fica aberta até na hora do almoço, não fecha. Então é interessante o oxigênio novo chegar no ambiente. Você apresentar algo novo e também para movimentar, né? Para movimentar também, porque é outra realidade, é outro momento, né? É outra cidade. É outra mentalidade, né? Então, isso tudo vem a crescer, né? E isso é bom para a nossa instituição, que é uma instituição super respeitada. É uma das mais respeitadas no Brasil. Inclusive, vamos comemorar daqui uns dias o dia do advogado, né? Dia 11. Exatamente, né? Então, e eu tenho muito orgulho da profissão que eu tenho. Eu tenho muito orgulho de poder ajudar as pessoas. Eu sempre falo que, claro que é importante para nós os honorários, mas quando você vê um cliente vindo te agradecer pelo teu trabalho, reconhecendo o que você fez, isso não tem preço, né? E sem demagogia alguma a gente fala sobre isso. Porque o que nutre, né, o nosso dia a dia são as conquistas. Por mais que você aprenda também com as derrotas, mas as conquistas elas têm que aparecer. E
a gente fica realmente muito feliz, né, com a alegria dos nossos clientes. Isso é fundamental. Amém. Doutor César, que bacana ter você aqui no podcast da Sabedoria. Foi uma alegria conversar com você hoje. Espero que a gente possa tomar muitos cafés. Sabe que outro dia eu brinquei com um amigo meu assim? Eu falei assim: você sabe qual que é o plural de café? Ele ficou olhando assim, assustado. Ele falou: como que eu não sei? Eu falei: cara, plural de café é cafezes. Ele olhou pra mim e falou: pra internet. Enfim, que a gente possa tomar muito café e almoçar junto, conversar e que Deus nos ilumine aí bastante. Quer deixar uma mensagem pro pessoal aí pra gente encerrar? Quero sim, né? Primeiro quero te agradecer, né? Te agradecer pela oportunidade de estar aqui. Tava ficando com ciúme já que não ouvi os colegas aí, não claro, chamou ainda. que o convite não estava vindo, eu estava preocupado com isso. Mas te agradecer muito pela oportunidade, né? De a gente poder bater esse papo, poder recordar aí esses 25 anos aí de batalha, de luta, saber que os nossos escritórios sempre foram referência, e se foram referência é porque a gente apresenta um trabalho à altura do que só a população de Araucária, né, mas todos os nossos clientes merecem. Então é uma alegria muito grande poder estar aqui dividindo, né, algumas situações não só da advocacia, da vida da gente. E o recado que eu vou deixar novamente é para que esses alunos, né, de direito que estão aí iniciando, que acreditem. Você vai olhar lá, tem 1.300.000 advogados hoje, mas são poucos que vão realmente fazer a diferença. Faça você a diferença. É aí que está a chave para você realmente ter sucesso na vida. E parabéns, né? Parabéns por essa tua nova caminhada aí, também de sucesso. Né? Você é uma pessoa iluminada, onde põe a mão, realmente faz a diferença, está fazendo aí. Então isso passa a ser uma referência para todos nós. Tá? Amém. E um orgulho muito grande de poder ser teu amigo. Obrigado. Hoje entrevistamos o Dr. de César Bestes Vieira, um grande advogado de Araucária, um grande amigo e que trouxe um pouquinho da sabedoria para partilhar com a gente. Grande abraço a todos.